A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-secretário de Planejamento do Paraná, o professor Francisco de Borja Magalhães, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Professor, começando com a história de um gaúcho que acabou virando paranaense. Como é que foi? Bom, na realidade eu sou um imigrante, né? Um migrante interno, como se diria mais tarde. Eu, gaúcho, de família gaúcha, a família do meu pai de São Borja, mas na realidade, apesar de nascido no Rio Grande e no ano do centenário da Revolução Farroupilha, tá? Eu migrei do Rio de Janeiro, porque meu pai é diplomata, eu passei a minha infância e adolescência no que hoje nós chamaríamos Mercosul, né? Rosário, na Argentina, Assunção, Montevidéu, e os intervalos, como todo diplomata brasileiro, na capital da República, que então era o Rio de Janeiro. De lá é que eu me senti atraído para o Paraná, talvez com saudades de climas mais frios, céus mais azuis, com antologias que falavam em ruas com flores na primavera, o que continua sendo verdade, talvez até hoje mais do que naquela época. E também as notícias que ali naquele início da década de 50 circulavam sobre o Paraná como o grande Eldorado, a grande surpresa, o grande processo de desenvolvimento e de enriquecimento. Como todo bom migrante, isso me atraiu. E aqui estou eu, hoje paranaense. A sua vinda para Curitiba, o senhor ainda era estudante, pretendia cursar a universidade? Como foi a vinda para cá? Eu tinha concluído o meu curso científico e decidido a fazer curso de economia. E me informei. Ao decidir que era interessante vir morar aqui, fazer um curso morando longe do Rio de Janeiro, eu me informei e tive muito boas referências ao curso de economia daqui, então vim para prestar vestibular aqui, o que acabei fazendo em começo de 56. O curso de economia? Curso de ciências econômicas, como se chamava na época, na Universidade Federal. O senhor tinha parente aqui? Foi o que lhe possibilitou conseguir o primeiro emprego, se estabelecer em Curitiba sozinho? Foi. Eu não sabia quando optei por vir para Curitiba, mas aí, obviamente, pela via da família, descobri que um dos ramos da família de minha mãe, que é da cidade do Rio Grande, né? Os Paula Soares estavam radicados aqui há muito tempo, inclusive o coronel Paula Soares, Francisco de Paula Soares Neto, era, por coincidência, à época secretário da Fazenda, o que me deu o meu primeiro emprego interino no Estado, tá? E que foi na Contadoria Geral do Estado, onde eu comecei a trabalhar, e em seguida fiz o vestibular e trabalhava e estudava simultaneamente. Seu primeiro trabalho foi no órgão de assessoria do governo, o Pladep? O primeiro trabalho profissional, primeiro na Contadoria Geral, mas aí como funcionário, antes de entrar na universidade, já na universidade fui convidado por alguns professores para a Pladep, era uma discussão nossa se era o Pladep ou a Pladep, que era a Comissão do Plano de Desenvolvimento Econômico do Paraná, criado no governo do Adolfo de Oliveira Franco, uma ideia que vinha do governo do Bento, e que foi mantido no governo Lupion, apesar de não ter uma função de elaborar um plano, e coordenado à época por uma das figuras importantes do planejamento no Paraná, e eu diria até no Brasil, que era o então coronel, o general Alípio Aires de Carvalho. O senhor se dedicava também à política estudantil na universidade nessa época? Me dediquei, irresistível, participei havia partidos acadêmicos, o nosso era o Partido Democrata Acadêmico, PDA. Conseguimos ganhar, a única vez que esse partido ganhou, eu consegui ser eleito, e em função principalmente do jornal, O Economista, que nós fazíamos, né, que eu era o redator, e realmente acabei me antecipando ao Gênio Quadros, porque tive que renunciar no meio para fazer o curso da CEPAL. Mas tive a satisfação de ser eleito como presidente do Diretório Acadêmico Visconde de Mauá. O senhor estava já como estudante trabalhando na área de assessoria do governo do Estado. Parece que a assessoria não tinha muita importância no governo Lupion, mas depois, a partir de 60, no governo Ney Braga, teve um espaço maior. Sem dúvida nenhuma. Houve uma mudança qualitativa na postura do governo do Estado com a ascensão do Ney Braga. O Lupion vinha de um período em que a preocupação do Paraná era ocupar o território, era colonizar o interior e principalmente o grande deslumbramento da expansão econômica do café, que realmente mudava qualitativamente o Paraná. E o governo do Ney já vem, e a vitória dele traduz essa preocupação, uma percepção de que o café, por maravilhoso que fosse, talvez não fosse a solução de longo prazo para o Paraná. O Paraná produzia mais café do que o mundo tinha condições de consumir,
o Brasil, e no Brasil o Paraná, que se transformou em 59 no maior produtor brasileiro, ultrapassando São Paulo. E se percebia que o Paraná não ia se beneficiar com o café se o café cessasse, perdesse seu dinamismo. Aí a ideia era industrializar, desenvolver, enfim, retomar um nível de crescimento, ganhar o atraso que o Paraná, em termos de política industrial, tinha sofrido nesse último período. O senhor foi em 63 chefiar o escritório paranaense em Brasília, a representatividade que o governo do estado procurava ter em Brasília. Exatamente. Vários estados, depois da mudança, enquanto era no Rio de Janeiro, não tinha muito sentido. O Rio era uma cidade onde havia pessoas já que podiam tratar de assuntos junto ao governo. A mudança para Brasília, uma cidade ainda nova, era difícil viver em Brasília, não havia lugar, inclusive fiquei mais de um ano morando em hotel. Tá? Eu e muitas pessoas. E se concluiu que era importante ter um escritório de representação do Paraná. Outros estados já tinham. E eu me ofereci para isso, porque me pareceu um trabalho interessante e realmente, em primeiro lugar, uma paixão à primeira vista por Brasília. Já era à época uma cidade muito atraente, pelo que ela tem de diferente de tudo. E um trabalho importante, que era o contato com os órgãos públicos em defesa dos interesses administrativos do Estado. Claro, a defesa política era do governador, dos secretários. Nosso era um trabalho mais técnico. O senhor estava lá na Revolução de 64, no movimento militar. Não foi uma surpresa. Se esperava alguma coisa. Se sentia que havia uma crise política e se sentia que o governo Jango ou não sentia a gravidade do momento ou não sabia enfrentá-lo. Então, peço licença para chamar de golpe, porque a minha posição foi contra, o golpe não foi uma surpresa. A surpresa foi a demora, quer dizer, a surpresa foi o tempo que os governos militares se mantiveram. Ninguém esperava isso, esperava eleições daí um ano ou dois. Voltando para o Paraná, o senhor foi para a Codepar, que era um início do que seria depois o BADEP, uma instituição de fomento. Exatamente, uma instituição que marcou, tanto como o Codepar e mais tarde como o BADEP, todo o processo de desenvolvimento. É interessante ter em mente que, criada essa consciência no Paraná de que o café não resolvia e que o Paraná precisava se industrializar, o grande problema eram as deficiências de infraestrutura do próprio setor público. Hoje ninguém conseguiria, a não ser os que viveram isso, ter ideia de que as cidades como Maringá só tinham luz 4 horas por dia, né, no começo da noite, de que não havia estrada asfaltada daqui até Ponta Grossa. Tá? O Paraná realmente tinha ficado muito atrás do resto do Brasil nisso. Tá? Então, a concepção que foi discutida na própria Pladep, foram ideias que vieram de um pessoal paranaense que trabalhava no Rio de Janeiro, da SPL, de gente que estava no próprio governo, de técnicos na área de energia elétrica, o Parigô, enfim, um grande grupo de pessoas que discutia essas coisas, que foi montando esse projeto, e esse projeto se viabilizou com a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, que era um empréstimo compulsório adicional sobre o principal imposto da época, e que deu ao Estado dinheiro para realizar essas obras. Então, no começo, apesar do objetivo ser o fomento à indústria, no começo, o dinheiro, 80% era para 40% para energia, 40% para transporte, porque sem energia e sem transporte não adiantava financiar a indústria, porque ela não vinha para cá. E depois é que, aos poucos, esses percentuais foram diminuindo e o financiamento, a industrialização, se consolidou. Existia o pensamento, a análise de que o Paraná tinha perdido uma década com relação à industrialização, na década de 60? Exato. Quando se começou a discutir desenvolvimento econômico no Paraná, ali nos últimos anos da década de 50, se tinha consciência que no Brasil isso não só já havia sido discutido, como já estava sendo posto em prática. Desde a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no governo de Getúlio, em 52, tá, o plano de metas do Juscelino, o Brasil já estava avançando num processo de industrialização voltado para o mercado brasileiro. E o Paraná ainda era o exportador de café. Quer dizer, nós estávamos na contramão da história econômica brasileira, e estávamos atrasados em relação ao Brasil. O Paraná não se beneficiava nem da industrialização do café, só plantava. O beneficiamento de café é mais simples possível. Ele plantava. A indústria do café solúvel e tudo mais não existia ainda. Tá? As indústrias tradicionais do Paraná tinham estado em crise continuavam, a madeira e o mate. Então o Paraná estava preso, amarrado a um único grande dínamo, que era o café, com riscos
que mais tarde se comprovou eram bastante grandes. Né? Quando é que se percebeu no governo que o café poderia acabar, ou pelo menos ter um declínio nos anos seguintes? No começo dos anos 60, há estudos mostrando uma situação de superprodução mundial agravada pelo crescimento da produção paranaense, que já apontava para isso. Em 62, o governo federal começa a financiar a erradicação de café, cria-se o GERCA, Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura, e a partir de 66 o governo brasileiro deixa de subsidiar a compra do café em cruzeiros na época, né? Fazendo com que o preço caia e desestimulando a expansão do café. Então era óbvio que mas aí o Paraná já tinha, inteligentemente, criado o mecanismo de fomento industrial. Então quando o café efetivamente, através de geadas e através de desestímulo, começa a perder importância, já há mecanismos que estimulam outros setores, permitindo que a economia continue a crescer. Além das geadas, também o fator preço, com excesso de produção. Exatamente. A geada, para quem sofria a geada, era uma tragédia. Para quem não sofria, era ótimo que o preço subia, faltava café. Mas a produção era tão grande e os estoques acumulados tão grandes que a partir de um certo momento os preços já não subiam mais. O financiamento à compra do café em cruzeiro já era um déficit para o governo federal. Aí o governo federal deixa de fazer isso a partir de 66. Bom, no começo da década de 60, o primeiro governo do Ney, o senhor estava na assessoria do governador, estava trabalhando nesse grupo que fazia esse trabalho. Então o quadro era de falta de energia, falta de estradas, uma dificuldade muito grande, então, para a industrialização. Para a industrialização, falta... Telefone nem falar, me lembrei agora. Telefonar de Curitiba para Curitiba já era difícil. Telefonar de Curitiba para Brasília, quando eu estava no escritório em Brasília, às vezes levava 8 horas uma ligação. Então, realmente era muito difícil participar num processo de desenvolvimento ligado ao comércio internacional, à exportação e importação, nessas condições. Então as prioridades foram em função dessa e o nosso trabalho se centrava exatamente em encontrar caminhos para superar o mais rápido possível essas deficiências de infraestrutura. Até a unidade do Paraná ficava ameaçada, movimentos separatistas, né, durante a década de 60, a dificuldade de ligação do próprio norte do Paraná com o sul? Era quase inviável. Havia a estrada do Cerne, que era uma estrada difícil, por onde vinham os caminhões que traziam café. Por estrada de ferro era muito mais fácil ir para Santos, o caminho para o Paraná. O trem que trazia o café da área de Londrina ao Maringá ia até o estado de São Paulo para depois voltar e descer na direção de Ponta Grossa para chegar em Paranaguá. E isso, a maioria da população do norte era uma população que ou era de São Paulo, mas também de Minas, do Nordeste, mas a vinculação econômica e até política. O Adhemar de Barros ganhou as eleições presidenciais na região em 55. Era a vinculação muito maior com São Paulo. Então havia um movimento razoavelmente organizado de criação do que se chamava Estado do Paranapanema, com a construção da rodovia do café, com a melhoria do sistema ferroviário, com a melhoria do sistema de geração e distribuição de energia elétrica. Isso foi arrefecendo e desapareceu. Hoje aquilo é tão Paraná quanto Curitiba. Vamos então para o intervalo. O professor Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Paraná, conversando conosco hoje aqui no programa Memória Paranaense, que volta já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. O professor Francisco de Borja Magalhães, pró-reitor da Universidade Federal do Paraná, ex-secretário do Planejamento do Estado, é o nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Professor, falando um pouquinho da sua área de conhecimento, de especialização, que é a história econômica do Paraná, que o senhor conhece tão bem, vamos tentar explicar exatamente os ciclos econômicos do Paraná, né? Começando com a erva mate e os processos depois que aconteceram. Bom, o Paraná, até os anos 30, até a Grande Depressão dos anos 30, era um estado que ocupava 1/3 do seu território, o resto era floresta ainda, a maior parte, e tinha como base econômica o mate e a madeira. A erva mate, principalmente, era o produto dinâmico e, inclusive, industrializada aqui. O Paraná tinha fábricas, exportava a erva mate com suas próprias marcas, só que a erva mate era um produto de mercado restrito, Argentina, Uruguai e um pouco Chile. Mas era um estado que tinha uma produção industrial em função disso, da presença dos imigrantes, metalúrgica, um pouco de tecidos, alimentos, madeira. O Paraná chegou a ficar em 5º ou 6º lugar entre os estados
na produção industrial. Chegou a 4% da produção industrial brasileira nos anos 20. Tudo isso se derruba com a crise de 30. Há uma fase de um vazio, mas nesse vazio está se ocupando o norte do estado. Paraná Plantation, se constrói estrada de ferro, é uma época de crise mundial, então esse desenvolvimento não se dá em seguida. Quando se dá com café. Então, a partir dos anos 40, a grande expansão da economia paranaense é o café. O Paraná em 40 tinha 1.200.000 habitantes, em 50 tem 2,5 milhões, quer dizer, dobra em 10 anos. E o café exige também a mão de obra? Muita mão de obra, traz muita gente, principalmente de São Paulo, Minas e do Nordeste. E nos 10 anos seguintes, até 60, praticamente dobra de novo. O Paraná chega em 60 com 4 milhões e 700, 4 milhões e 800 mil habitantes. A maior parte agora concentrada no norte. Então é outro Paraná. A erva mate continua, mas perdeu importância, a madeira continua, mas estava acabando já, né, pela derrubada. E o Paraná passa a ser, em 60, fundamentalmente café. E a ocupação toda, principalmente do norte do Paraná, se dá em cima do café? Em cima do café, e é claro, o café traz consigo o arroz, traz consigo o feijão, as culturas intercalares, a mamona, mas a base é o café. E começa lentamente a ocupação do oeste e sudoeste pelos imigrantes que vêm do Rio Grande do Sul. Mas em 60, a cara do Paraná era um pé de café, sem dúvida nenhuma. Ao longo dos anos 60, com o trabalho dos sucessivos governos no fomento da industrialização e a construção da infraestrutura que nós falamos ontem. Com a queda da importância relativa do café, nos anos 70, realmente uma crise no café. O Paraná muda outra vez de cara, quer dizer, outro ciclo, é uma outra mudança significativa, que é o Paraná agroindustrial, tendo como base na agricultura a soja consorciada com o trigo. Claro que não é apenas soja e trigo, mas basicamente soja e trigo. E soja e trigo numa agricultura mecanizada. Claro que há um problema. Isso aumenta a arrecadação do Estado, aumenta o produto interno bruto do Estado, diversifica a indústria do Estado, mas como esta agricultura mecanizada exige menos mão de obra, isso expulsa a população do campo. O senhor tem um levantamento de quantos paranaenses deixaram Paraná nesse processo? Entre 70 e 80, em torno de 1,5 milhão de pessoas saíram do Paraná, principalmente do campo. Deste 1,5 milhão, 900 mil foram para o estado de São Paulo, não necessariamente para a capital, e grande número, algumas 300 ou 400 mil pessoas para a periferia da região amazônica, norte de Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia. Em Rondônia entravam cerca de 55 a 60 mil migrantes por ano, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, mais da metade deles em todos os anos vinham do Paraná. Então, houve um esvaziamento do interior do estado, uma redução do número de pequenas propriedades agrícolas, mas a produção agrícola aumentou. O problema era gerar emprego para essas pessoas que não tinham mais seu espaço de trabalho. Exatamente. E até o inchaço das grandes cidades aconteceu aí. Porque além desse 1,5 milhão, teve o que se concentraram na periferia de Curitiba, de Londrina, de Maringá, periferias que praticamente não existiam até 70 e que passaram a existir como periferias a partir desse fenômeno. E o ciclo que viria agora? O senhor acha que realmente acontece uma mudança de perfil econômico do Estado? Caminhamos para a industrialização? Eu acho que está havendo um avanço na industrialização, um avanço muito positivo, né? Agora, acho que não é uma mudança de perfil ainda, pode vir a ser no futuro. É uma continuação, digamos, ampliada daquilo que começou exatamente nos anos 70 com a vinda para cá da Volvo, com a vinda para cá da New Holland, com a vinda para cá da refinaria da Getúlio Vargas, em Araucária, quando o Paraná ganha o setor industrial ultrapassa em geração de riqueza o setor agrícola, as grandes agroindústrias se estabelecem, principalmente no polo de Ponta Grossa, e pela primeira vez o Paraná entra na produção de motores, de veículos, de equipamentos agrícolas pesados. Essa industrialização está agora, diante das condições objetivas, principalmente decorrentes do Mercosul, se consolidando e pode levar digamos, a cara de indústria que o Paraná tinha nos anos 70, que ainda é uma cara agroindustrial. Pode ser que nos próximos 5, 10, 15 anos essa cara seja menos agro e mais industrial. Não que a agroindústria vá desaparecer ou deva desaparecer, ao contrário, mas é possível, pela localização estratégica do Estado, dentro do âmbito do Mercosul, que a indústria do Paraná se diversifique
em outras linhas que não apenas as agroindustriais. Voltando ao começo da década de 60, que foi sua participação efetiva no governo, na área de planejamento, foi ali também que, além da infraestrutura que era criada no primeiro governo Ney Braga, surgiam também os serviços públicos do Paraná com mais eficiência. Isso é uma das coisas que me impressionou o tempo que eu morei fora daqui, eu trabalhei em Brasília, viajei muito pelo país inteiro, nós coordenávamos cursos no SENDEC, em Brasília, se organizavam cursos de planejamento, desenvolvimento econômico em várias regiões do país. Já ao longo dos anos 70, e até hoje se ouve isso, o Paraná é tido e visto como um exemplo de duas coisas: de um setor público organizado e eficiente. Claro que se reconhecem, um especialista sabe que há falhas, como há falhas na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Suécia, né? Mas, em termos do padrão brasileiro, o Paraná é tido como referência em termos de eficiência do setor público. E o que também impressiona muito é a continuidade administrativa, que começa em 60, e que apesar de conflitos entre governador que entra e governador que sai, apesar de governadores que renunciam, apesar de governadores nomeados ou eleitos, apesar de uma mudança grande como houve em 83, sai um governo da Arena, que apoiaram o governo militar, e entra um governo do PMDB, que era de oposição, as linhas básicas do processo de desenvolvimento, da ação do Estado no desenvolvimento econômico, se mantêm. Isto no Brasil é muito raro, e isso talvez seja um dos fatores que mais garantiu ao Paraná este crescimento ao longo do período. O que se começa, se continua. Pode-se mudar, pode-se começar coisas diferentes, pode-se alterar determinadas diretrizes, claro, a política é exatamente isso, mas as linhas básicas do processo têm se mantido até hoje as mesmas. O senhor sempre foi um defensor do planejamento e também dos órgãos de fomento. O senhor acha que já desde a década de 60, então, essa ação foi importante na geração de indústrias? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma região como o Paraná, ou um país como o Brasil, onde a economia não foi criada, não se desenvolveu como as economias europeia ou norte-americana, a partir já de uma expansão industrial desde o século XVIII ou XIX, tá? Para consolidar, aproveitando as vantagens comparativas existentes, um setor industrial significativo e com avanços tecnológicos, tá? É necessária a ação de fomento por parte do Estado, estimulando o setor privado, ou, em certos casos, agindo diretamente. Aqui no Paraná foi muito raro isso, mas no setor de energia elétrica, se não fosse isso, nós não teríamos uma Copel. Então, esses instrumentos de desenvolvimento, de fomento ao desenvolvimento, e que não foi apenas no Brasil e no Paraná que se usaram, em vários países se usaram e se usam, são indispensáveis para se melhorar a produtividade da sociedade e garantir mais riqueza e, portanto, mais capacidade do Estado de atender a população como um todo. Por muito tempo o senhor esteve também em Brasília, trabalhando inclusive no Ministério do Interior, falando um pouquinho também de Brasil, a preocupação naquele tempo já muito grande com a seca. Como é que foi essa vivência? O período que eu passei em Brasília são duas épocas muito diferentes. Uma que é no SENDEC, que era exatamente seguindo o modelo que a própria CEPAL, né, a Comissão Econômica da América Latina, fizera de cursos para difundir o conhecimento sobre os processos de desenvolvimento. O SENDEC, que era um órgão do Ministério do Planejamento, na época do ministro Veloso, tá? Também fazia isso. Fazíamos cursos nos estados, cursos junto com o Banco Mundial. Foi uma experiência muito boa para conhecer e reconhecer conhecer melhor o Brasil e os seus problemas, né, e as suas perspectivas e possibilidades. No Ministério do Interior, era um órgão muito interessante, depois ele foi extinto posteriormente, porque juntava todas as instituições federais, os órgãos públicos que lidam com os problemas de caráter regional no Brasil. O Brasil é um país com diferenças regionais muito grandes, como todos nós percebemos. Havia coisas muito interessantes, como o estudo e acompanhamento da questão das migrações internas, que nós mencionamos há pouco, mas foi uma época em que eu estive no Ministério, na Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, que foi muito marcada por um grande problema, que foi um longo período de seca no Nordeste, e obviamente a seca no Nordeste exigiu do governo uma atenção redobrada. Então o Ministério não era apenas o Ministério da Seca, mas quase ficou restrito a isso. O senhor foi secretário do Planejamento do governo Álvaro Dias, de 87 a 90. Que análise o senhor tem desse período de governo? Foi um momento inicialmente muito importante, na medida em que era um momento de retomada do desenvolvimento. Esse processo de fomento ao desenvolvimento
não é que ele tivesse sido abandonado nas gestões anteriores, mas a situação crítica do Brasil até 86 tinha levado a que os estados perdessem a capacidade de fazer isso. Com o Plano Cruzado, que infelizmente durou pouco, surgiu a oportunidade de novamente o Estado utilizar mecanismos para fomentar o seu desenvolvimento, para desenvolver a economia. Infelizmente, com o fracasso do Plano Cruzado, as ideias, e eram muitas, a hidrovia do Ivaí, concluir a estrada de ferro até Cascavel o mais rapidamente possível. A participação de empresas estrangeiras, que foi a busca no Canadá, entre outras. Exato, estivemos várias vezes procurando e era interessantíssimo, se dizia para nós, não temos a menor dúvida de que isso aqui é economicamente viável, que os senhores têm uma perspectiva excelente, mas é preciso que o país de vocês se estabilize, não adianta vocês quererem no Paraná, e o Brasil é que tem que estar estável. E isso era uma frustração muito grande para todos nós. Então era um momento de promover o desenvolvimento. Como a situação seguiu por outros caminhos, isso acabou não acontecendo. Muitas coisas foram feitas, muitos programas foram continuados, muitos programas foram iniciados, mas o governo Álvaro Dias termina exatamente no momento da crise maior, do grande discurso neoliberal que é trazido pelo Collor como candidato e como candidato vitorioso, portanto, esse discurso é visto como um discurso que o povo aceita, e isso levou a uma desarticulação no final toda essa estrutura de planejamento e desenvolvimento. Vamos então para o intervalo. Conversa conosco hoje o ex-secretário de Planejamento do Paraná, o professor Francisco de Borja Magalhães. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, hoje ouvindo o depoimento do professor Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Paraná. Professor, estamos falando aqui do período Álvaro Dias e veio aí a extinção do BADEP. O senhor era um defensor de um órgão de fomento e justamente no final do governo Álvaro Dias aconteceu a extinção do BADEP. Quais foram as circunstâncias que levaram o governo, naquela época, a acabar com o BADEP? É uma história complicada, é uma história comprida e é uma história que, no meu entender, teve o fim que não deveria ter. Para mim, e para muitos, né? O que eu disse no bloco anterior, mais ou menos, mostra o posicionamento. O BADEP tinha desempenhado um papel fundamental, era o símbolo, digamos, o instrumento principal de todo esse processo de desenvolvimento que começaram nos anos 70. Tinha problemas, claro que tinha. Problemas de alguns devedores inadimplentes em grande escala, com dívidas muito grandes. Cidade Industrial de Curitiba, o Grupo Atala? O Grupo Atala entre os grupos privados. É um caso muito complicado, não era alguém que não queria pagar. Isso envolve toda a política econômica do governo federal, a ideia de aproveitar a subida do preço do açúcar no mercado mundial. Começou com Delfim, era ministro ainda no governo... Ainda no governo Costa e Silva, isso foi avançando e acabou não deu certo e eles foram também vítimas, e aí resolveram não pagar. E deviam a muita gente, mas era uma dívida muito grande. A dívida da cidade industrial de Curitiba, que era uma dívida que infelizmente ganhou conotação política. Quando um partido, o partido adversário do que estava no governo, né, estava na prefeitura, se queria cobrar. Quando era o contrário, não se cobrava. Não vou dar nomes, envolve todos os políticos do Paraná nesse tipo de posicionamento, e na realidade a grande vítima foi o BADEP. Justiça seja feita, pouco antes do fechamento efetivo, o prefeito de Curitiba à época, hoje governador, se comprometeu a resolver o problema, mas já era tarde, o pedido de liquidação já estava decidido. Tá? Mais tarde foi feito um acordo, mas aí já não salvava mais o banco. E havia coisas menores. Houve mudanças nos critérios do Banco Central, então um detalhe técnico que eu não vou tentar aproveitar. Havia possibilidade de manter? Havia. Também não vou entrar nessa discussão, isso daria semanas de discussão de técnicos em área bancária. Mas o triste é que se perdeu
um instrumento de desenvolvimento que teria sido importantíssimo no período posterior e seria muito importante hoje, quando nós devemos dirigir o nosso desenvolvimento agora no sentido da exportação para o mundo e para a integração com o Mercosul. Seria um instrumento fundamental, principalmente pela perda de quadros que haviam se formado ali, mais de 200 técnicos, muitos deles de alto nível, que estão hoje em posições no setor privado ou por conta própria, tá? Um conhecimento muito grande do Estado, da realidade do Estado, das necessidades dos setores, e isso se perdeu. Nessa época, o governo federal, já na sua ideia de Estado mínimo, de enfraquecer o Estado e se orientar apenas pelo mercado, andou tentando fechar vários bancos desse tipo em alguns estados. Os governadores lutaram pelo não fechamento e conseguiram, por algum tempo, pelo menos alguns deles, salvar os seus bancos. Outros conseguiram para sempre, pelo menos até hoje. O Paraná entregou o seu banco, pediu para que o banco fosse liquidado. Por que o governador da época, Álvaro Dias, tomou essa decisão? Na sua opinião, que acompanhava de perto na Secretaria do Planejamento? Eu não estava no planejamento mais, eu tinha saído no começo do ano, quando eu sentia exatamente que o governo caminhava para o desmonte de toda a estrutura de planejamento e de fomento. Por quê? Havia uma divergência, o senhor não concordava com o fim do planejamento e do Banco de Fomento? Exatamente. O Banco de Fomento não estava, quando eu saí da Secretaria, ainda não se discutia o fechamento do banco. Era uma hipótese, mas não estava em discussão. Se discutia o fechamento do IPARDES, o órgão de pesquisa e estudos econômicos, e a diminuição da importância do planejamento. Tá? Discordei e saí. Acho que o papel de alguém que está numa função como essa é exatamente esse. Tá? Por que o governo segue essa linha? A mim me parece que é uma repercussão direta, eu apostaria nisso, uma repercussão direta do predomínio da hegemonia eleitoral conquistada pelo Collor, defendendo um Estado mínimo, a ausência do Estado, a superioridade do mercado. Tudo isso pode ser discutido em outro nível, mas isso criou a imagem de que o modelo triunfante politicamente ia ser esse. E não era só no Brasil. Isso era Thatcher na Inglaterra, era o Reagan nos Estados Unidos. Então era como se não houvesse outro caminho. E uma forma de seguir o modelo triunfante, o modelo que o povo acabava de eleger ao eleger o Collor, era tomar atitudes na mesma direção. Então, em vez de enfrentar o difícil problema de resolver a questão do BADEP, era mais fácil, né, aderir à onda de privatizar, deixar que o mercado resolvesse e fechar um banco de fomento. É a minha opinião. Não sei qual opinião o próprio governador Álvaro Dias tem sobre por que ele fez isso. No mesmo tempo, discutia-se também o fim do IPARDES, que fazia o planejamento do Estado. O senhor achava que ele não deveria ser extinto, este órgão? Achava que não, até pelo acervo de conhecimentos que ele já acumulara, pela tradição em determinados tipos de pesquisa, e efetivamente o IPARDES não foi fechado. Ele foi diminuído em área, em tamanho. Hoje ele continua existindo, continua tendo boas equipes, tá? Não tem hoje o papel que poderia ter ou que já teve, tá? Mas sobreviveu, e isso é importante. Eu acho que um Estado, um país ou um Estado precisam de um órgão que estude cientificamente o seu desenvolvimento econômico, as suas perspectivas, as suas relações nacionais e internacionais, para orientar os governos e informar a população. No começo da década de 90, o senhor ainda para o governo do Estado fez o estudo, fez a coordenação do trabalho com relação ao Mercosul. Era já uma preocupação naquele momento saber como é que o Paraná se enquadraria dentro dessa nova realidade? Sem dúvida, inclusive porque havia muito medo. Quando surge o Mercosul, que não foi muito avisada a população antes, né? Não houve um debate nacional sobre o Mercosul, sobre criar o Mercosul. De repente, os presidentes assinaram um acordo em Assunção, no começo de 91, e existia o Mercosul com um calendário que efetivamente foi cumprido na direção de um mercado comum. Havia dois medos, é interessante falar neles hoje, porque obviamente eles não tinham base real. Primeiro, que a maior produtividade agrícola argentina liquidaria a agricultura do sul do Brasil, porque é concorrente a dela, né? São os mesmos produtos. Segundo, que a indústria brasileira liquidaria a indústria argentina. Nenhuma das duas coisas aconteceu, com um pouco de estudo se verificava isso, mas a ideia do núcleo foi, em primeiro lugar, ver o que ia acontecer com a economia paranaense com o Mercosul. Para isso se usou muito o IPARDES, a Secretaria de Agricultura, uma série de órgãos do Estado e da própria Confederação da Indústria, aqui, da Federação das Indústrias, participaram de alguns trabalhos nessa direção. Um segundo momento foi que oportunidades teria o Paraná com o Mercosul. E
sempre nos pareceu, e no documento final ficou muito claro isso, o Paraná está numa região, num caso de integração, as áreas que mais se beneficiam são, obviamente, as grandes metrópoles, os grandes centros industriais. São Paulo, no Brasil, e a área em torno, Buenos Aires, na Argentina, e a área em torno. E, em segundo lugar, a área que está entre as duas. Porque qualquer indústria que vise os dois mercados pode escolher qualquer ponto desta área para se estabelecer. E, portanto, uma parte do processo de crescimento se dá nessa área. Claro que isso exige investimentos em infraestrutura, em transportes, em comunicações e tudo mais. E é o que está acontecendo com o Paraná, também com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, com o Uruguai, com as províncias argentinas e com o oeste do Paraguai. Esta é a área que mais vai se desenvolver entre São Paulo e Buenos Aires. E o nosso trabalho foi exatamente tentar, com os conhecimentos da época, fazer uma primeira avaliação e entregar, que fizemos ao governo do Estado, né, propostas de ação nessa direção. Hoje, quase uma década depois deste estudo, o senhor acha que é nesse sentido mesmo que o Mercosul pode beneficiar o Paraná pela posição geográfica? Continuo achando que é o elemento principal. Claro que isso vai melhorar mais na medida em que os sistemas de transporte se consolidem, o transporte ferroviário de um lado, que estamos apenas engatinhando nessa direção, e o transporte fluvial, com a hidrovia Paraná-Paraguai, com a possibilidade de alguma forma de transposição em Itaipu, que está surgindo nos jornais, não necessariamente eclusas, e com a tradição de navegação fluvial que a Argentina tem no Rio Paraná e no Rio Paraguai, eu acho que em alguns anos nós poderemos ter, para o Paraná, oportunidades muito grandes pela localização junto a esses fluxos de transporte. Justamente aí, nessa antecipação de realidades, é que se baseia principalmente o planejamento, né? O senhor teve de 73 a 75 dirigindo, começando o IPARDES do Paraná, um órgão de planejamento tem essa função primordial, então, de dar essa visão antecipada e ter aí uma ação já, né, prévia a isso. Exatamente. Inclusive o IPARDES é uma coisa curiosa que mostra exatamente isso que você está dizendo. O nosso primeiro estudo no IPARDES, e que foi o estudo que justificou a criação do IPARDES, não ia se criar um órgão sem ter nada que fazer, né? Criar um instituto para pesquisar, foi exatamente a questão da agroindústria. De repente o Paraná percebeu que estava mudando alguma coisa na sua agricultura, que estava surgindo um fenômeno novo que era a soja, e era preciso estudar isso para entender o que ia acontecer, para identificar o que se deveria fazer para que as coisas que o Paraná quisesse que acontecessem e efetivamente acontecessem, e o que se deveria fazer para que esse processo beneficiasse a maior parte da população. Então o IPARDES foi criado como base num estudo sobre a agroindústria que estava começando a se desenvolver e que ainda era pouco conhecida aqui, né? E que com o tempo, obviamente, né, transformou-se de um lado um excelente estudo do IPARDES a esse respeito, que serviu inclusive para orientar o próprio BADEP na sua política de financiamento, e do outro lado a agroindústria se transformou na principal, como vimos antes, a principal cara do Paraná nos anos 70. Mas alguns fenômenos aconteceram e parece que pegaram o Paraná de surpresa. Dá para citar aí o caso, por exemplo, da migração dessa população toda quando veio a mecanização da agricultura. Exatamente. Esse crescimento da agroindústria, quando nós começamos a estudar no IPARDES, 73, 74, o fenômeno já estava acontecendo. Mas ninguém sabia, nem os técnicos, nem o governo, nem os próprios agricultores. Cada um sabia que estava plantando soja em vez de plantar outra coisa. Cada um sabia que o preço da soja era bom, mas ninguém tinha ideia de que todos estavam fazendo isso ao mesmo tempo. Claro que se sabia que muita gente estava vendendo sua terra, que quem tinha mais dinheiro e tinha trator conseguia uma renda maior e comprava ou alugava a terra do outro. Aos poucos se sabia. O que ninguém sabia é que milhões de pessoas estavam passando por isso. E esses estudos foram exatamente avançando na possibilidade de apreender, antes que os fenômenos se concluíssem, o que estava acontecendo. E na falta da ação social do governo nestas fases é que se dá a migração. As pessoas, por conta própria, vão para fora buscar outras oportunidades. Exatamente. Por isso saem 1,5 milhão de pessoas daqui. O que foi uma grande perda para o Paraná, né? Muita gente produtiva, muitas atividades que pararam, principalmente na região norte, região noroeste do Paraná. No norte há cidades que viraram quase cidades fantasmas, né? Cidades em que, não sei como está hoje isso, há muitos anos, né? Eu cheguei a ver cidades, aquelas cidades pequenas, entre as cidades grandes ali no norte, em que se andava numa rua, que era a rua principal, obviamente, e a maior parte das lojas fechadas, muitas casas vazias, que a população tinha saído.
140 e poucos municípios em 80 tinham diminuído de população, o que é um sinal da profundidade que teve a crise decorrente de um processo que, por outro lado, enriqueceu o Estado. Isso é que é o interessante. Não? E também o noroeste do Paraná com a pecuária, é o mesmo processo. A mesma coisa, e agora mais tarde com o algodão, já é um fenômeno bem mais recente, né? Que entrou e depois saiu. Né? Vamos então para mais um intervalo, conversando conosco hoje o pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal do Paraná, professor Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Paraná. Voltamos já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, hoje conversando com o professor Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário de Planejamento do Paraná. Professor, falando ainda destas migrações, dessas mudanças na economia do Paraná e do que aconteceu também como resultado, né? Por exemplo, o caso do inchaço de Curitiba, também isso aconteceu em Londrina, Maringá, Foz, Cascavel, Curitiba de uma forma mais intensa da periferia. Bom, o Paraná até o censo de 70 era ainda um estado predominantemente rural. No censo de 80 ele já é predominantemente urbano. Eu não tenho os números de cabeça, mas o percentual de população e de riqueza gerada nas áreas metropolitanas, em primeiro lugar Curitiba, em segundo lugar o que poderíamos chamar do eixo Londrina-Maringá, que é um pouco mais do que esse eixo, e em terceiro lugar Cascavel, Foz do Iguaçu, né, ainda não formam um eixo, mas se encaminham nisso, né, é significativo. Quer dizer, é uma concentração de população e uma concentração ainda maior de riqueza nessas áreas. Curitiba disparado na frente. É possível mudar isso? É muito difícil. Uma cidade que alcança o tamanho de Curitiba, que tem as vantagens, as economias externas, como nós dizemos os economistas, e as vantagens que já estão implantadas em torno dela, que tem a localização, que tem um grande cruzamento de grandes vias que ligam São Paulo a Buenos Aires, o Paraguai ao mar, o norte do Paraná ao porto, enfim. Né? Dificilmente o seu dinamismo pode ser contido. Não me refiro ao município de Curitiba, mas sim a toda a área no entorno de Curitiba, que de repente inclui Ponta Grossa, inclui Paranaguá. Tá? Ou seja, este é o grande polo de atração e que vai afetar todo o Paraná, parte de São Paulo e parte de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Como nós fomos e somos ainda um pouco afetados por São Paulo. Mas o Paraná tem um outro grande polo, que se centra em torno de Londrina, Maringá, e que tenderá a ter um papel semelhante. Claro que será um papel menor, mas é um polo que atenderá a grande parte do norte do estado, do oeste de São Paulo e possivelmente de Mato Grosso do Sul. E temos um outro polo que pode ter características bem diferentes aí em função do Mercosul, que seria exatamente ao longo desse eixo Cascavel-Foz do Iguaçu. A impressão que se tem hoje, isto sim pode mudar, é que Cascavel se caracteriza cada vez mais como um polo regional, enquanto que Foz tem possibilidade de se transformar num outro tipo de polo em função da integração com os países vizinhos e com as vias de transporte, quer ferroviária, quer fluvial, quando elas se desenvolvam na região. Isto pode caracterizar o espaço urbano do Paraná nos próximos 20, 30 anos. Claro que isso tem que ser estudado, isso tem que ser analisado. E o mais importante, por que planejar, por que ter órgãos de planejamento e instituições de fomento? Porque é estudando que nós vamos descobrir quais são as tendências e quais as consequências dessas tendências caso elas se apliquem. Vamos identificar quais as consequências que nós queremos e queremos até ampliá-las. E vamos identificar quais as que não queremos. Então vamos poder planejar a ação sobre essa área. E tendo um órgão de fomento, vamos ter condições de orientar investimentos privados e públicos que, digamos, combatam os aspectos negativos, minimizem os aspectos negativos dessa concentração e, por outro lado, maximizem os aspectos positivos. Então, pensando já o Paraná, e hoje só se pode pensar o Paraná assim, dentro de um Mercosul,
Pensando o Paraná com a concentração urbana e industrial que ele já tem, e pensando as tendências que nessa inserção no Mercosul podem advir, é necessário estudar, planejar e agir em termos de fomento. Isso me parece o futuro para o Paraná próximos 20 e 30 anos. Descentralizar hoje, como prega o governo atual, a industrialização, o crescimento do Paraná, levar isso para o interior do estado, é possível ou Curitiba continuará sendo polo pela força que ela ganha? Para mim, Curitiba continuará sendo polo pela força que ela ganha. Veja bem, não necessariamente o município de Curitiba. Este polo de Curitiba pode ter sua indústria em Ponta Grossa, pode ter sua indústria na Lapa. Tá? Quando se pensa em Nova York, ou se pensa em Chicago, ou se pensa em Londres, ou na região do Ruhr, obviamente não é uma cidade que centraliza tudo. Tá? Claro que é um papel importante de qualquer governo estimular que certas atividades industriais se localizem no interior, no centro do estado, no extremo oeste, no noroeste, enfim, onde quer que seja. Isso apenas faz uma pequena tendência inversa à tendência de concentrar em torno da área que oferece maiores vantagens de economias externas e, no caso de Curitiba, como no caso da região de São Paulo, que hoje inclui Campinas, inclui Sorocaba, inclui Taubaté, São José dos Campos, né? É praticamente irreversível. Não... O crescimento, o senhor disse que ele agora é automático, uma vez que houve um impulso industrial, por exemplo, no caso de Curitiba, ele é irreversível. Continua. Irreversível. A não ser que haja uma grande crise, aí o país inteiro encolhe, Curitiba também encolheria, ou São Paulo. Mas na hora que volta a crescer, volta na frente, porque tem a infraestrutura, tem as economias externas que outras áreas não têm. As migrações, então, vão continuar também? As migrações vão continuar. A tendência é a população sair do campo e ir para as cidades à medida que aumente a produtividade no campo. Nós temos é que saber como lidar com isso, né? Numa situação de desemprego, o senhor acha que essa migração pode vir também de fora do Estado, de uma forma intensa? Pode, na medida em que o Estado se desenvolve, na medida em que o Estado anuncia o seu desenvolvimento, faz propaganda do seu desenvolvimento, nada contra a propaganda, mas ele também está, sem querer, dizendo, olha, aqui vai ter emprego. E isso leva as pessoas que não encontram emprego em outros lugares a vir para cá. Claro que mesmo sem a propaganda as pessoas tendem a vir porque essas coisas circulam, só que circulam com mais eficiência quando há propaganda. A possibilidade de garantir um mínimo de qualidade de vida com uma nova realidade como essa, a criação de um grande polo, qual é? É ter consciência de que esse crescimento traz problemas e começar cedo a se preparar. Curitiba tem uma qualidade de vida invejável. Não digo porque moro aqui e gosto, mas se ouve de pessoas de fora e não só do Brasil. O problema está em que a Curitiba vai passar por uma transformação muito grande, pela própria transformação na base econômica. Isso vai significar um risco para a qualidade de vida? Vai. O que não quer dizer que a qualidade de vida tenha que necessariamente piorar. Na medida em que se reconheça o risco, na medida em que se estude medidas para minimizar esse risco, a cidade pode crescer, pode se ampliar, pode aumentar sua capacidade produtiva, pode ficar mais rica e essa qualidade de vida não só permanecer, como até melhorar. Mas é preciso agir nessa direção e agir com antecedência. Nessa visão de quem entende de planejamento, o senhor se diria hoje otimista com o futuro do Paraná ou tem restrições? Hoje o futuro do Paraná, como nunca antes, está integrado ao futuro do Brasil. Eu não sei se eu sou otimista ou pessimista. No momento, a minha tendência é um pouco pessimista, porque eu vejo, no curto e médio prazo, entenda, a situação mundial muito instável, o Brasil muito preso a essa situação mundial, por opção, quer dizer, o Brasil adotou uma opção de política econômica que o amarra a uma situação mundial instável, tá? Então eu tenho um pessimismo de que há possibilidade de que crises mundiais nos afetem e isso piore a nossa situação. Agora, não tenho dúvida que isso será transitório. Não tenho dúvida que, se houver uma crise desse tipo, ela será superada no tempo e que, para frente, aí eu passo a ser otimista, que sempre fui antes. Ou seja, acredito que a possibilidade criada pelo Mercosul, por essa integração econômica em toda essa região, pelo potencial econômico que o Paraná tem nessa inserção, e pelo potencial econômico que o resto tem, o que beneficia o potencial do Paraná, eu acho que num horizonte de 20, 30 anos, esta região vai ter um desenvolvimento notável em termos de economia. Para o senhor, a tendência que tem hoje nos governos estaduais de se retirarem, de venderem as empresas públicas, acertam ou o senhor tem alguma restrição? Eu tenho restrições. Eu acho que há certos instrumentos que um país
do tipo do Brasil, que é um país que ainda não é um país industrial desenvolvido, com grande capital controlando a sua economia, grandes empresas nacionais tratando disso, eu acho que o risco de perder o controle de determinados instrumentos ainda é muito grande. Eu acho que há setores estratégicos na área de produção, energia elétrica, por exemplo, na área de serviços, telecomunicações, por exemplo, né, em que a presença do Estado como representante da nação é fundamental. E ainda mais no caso do Paraná, que tem aquela tradição de continuidade administrativa e que teve uma tradição de boa administração, aqui não vale a desculpa que se ouve, ou o argumento que se ouve, não, o Estado é ineficiente. No Paraná o Estado não é ineficiente. Se não é ineficiente e se dá à sociedade um instrumento para efetivamente planejar e controlar o seu futuro, eu não vejo a urgência e a necessidade de se privatizar essas coisas. A questão não é privatizar ou não, é por que privatizar. Hoje o senhor se dedica mais à universidade, está lá desde 61, né, quando Desde entrou 61. como professor de economia e se dedica hoje à pró-reitoria de planejamento, pró-reitor de planejamento da universidade, que cuida justamente do ponto crucial da universidade, que são os recursos, e a universidade sempre teve falta de recursos, ou uma dificuldade de gerir esses recursos. Como é que o senhor vê esse desafio novo que o senhor está assumindo agora nessa gestão? Eu estou assumindo a convite do professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, que foi o novo reitor eleito, com maioria nas 3 categorias na eleição do ano passado. Agora, estou tomando contato agora com isso. É essa formação de planejamento que me colocou na possibilidade de poder ocupar um cargo que me orgulha muito, porque eu tenho um amor muito grande pela universidade. Eu entrei nessa universidade como estudante em 56, olha que já vai tempo, né? O Brasil nunca tinha sido campeão do mundo ainda. E talvez fique no penta, se houver penta. Né? Exatamente meio século na universidade. Meio século na universidade. Então, vejam bem, a universidade no Brasil, a universidade pública, ela vive um momento muito difícil. Claro, é um momento concreto agora, estamos em greve, não temos aumento há 3 anos, isso é um momento concreto, mas isso são coisas que, num processo dialético quase de discussão, em 1 ano ou 2 estão resolvidos. Mas há um problema maior. O modelo da universidade brasileira, da maneira como ele foi criado e se consolidou, foi importantíssimo. É uma grande falácia negar a importância da universidade pública no Brasil. No Brasil, a maior parte da pesquisa científica em qualquer campo é feita na universidade e na universidade pública. É uma falácia acreditar que o setor privado substitui isso, porque não substitui. As pesquisas são em todos os países do mundo, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, Alemanha, em grande parte pagas, subsidiadas com dinheiro público, tanto nas universidades como nos institutos de pesquisa. Mas isso levaria a uma outra conversa, né? Não estamos discutindo isso. O que nós precisamos é ter coragem de enfrentar esta realidade, fazer as críticas à maneira como o governo federal vem tratando a universidade. Essas críticas tendem a aumentar porque esses últimos comportamentos do governo federal em relação às universidades públicas, eles são surpreendentes, eles não traduzem, no meu entender, nenhum plano maquiavélico para acabar com a universidade pública. Traduz um não saber o que fazer com a universidade pública. Traduz mais, me desculpe o governo, incompetência e imaturidade diante de uma crise do que maquiavelismo. Tá? E, por outro lado, isso não deve isentar a universidade de procurar se reformar, a universidade de procurar um novo modelo, a universidade de procurar se inserir na realidade de formas diferentes, porque o modelo que deu certo, com o tempo, se auto-engessou, passou a funcionar muito em função dele mesmo e ele precisa agora, de dentro da própria universidade, ser reformulado, não para fazer que ela deixe de ser pública, ou que deixe de ser gratuita, ou que deixe de ter qualidade, mas que continue pública, que continue gratuita e que tenha mais qualidade do que tem hoje. Esse é o grande desafio da universidade. Agora, gerenciar a universidade nesse quadro, onde tudo vem determinado, tem rubricas para cada um dos serviços da universidade e resta pouco para o planejador fazer. Nada. Se a pessoa não tiver um mínimo de inventividade e o apoio da própria comunidade, tá? Eu falo no caso de um reitor, ele está amarrado.
e todos os seus pró-reitores devidamente amarrados nas outras cordas, né? Claro, com inventividade, com coragem de levar a comunidade a discutir as coisas, se pode avançar naquilo que o governo federal diz que é o seu grande objetivo, que é a autonomia, mas tem um projeto de autonomia que não andou no Congresso, enquanto outros projetos do governo andaram, foram discutidos, alterados, modificados e aprovados. A universidade tem que ser autônoma de verdade, pública e autônoma, e responsável por grande parte do que faz. Esse modelo é que tem que ser discutido. Esta é a grande discussão da universidade. E não saber se o cidadão se aposenta antes dos 50 anos, ou se o salário é baixo ou é alto, se uns ganharam a questão do plano Bresser e outros não, que é o debate que o governo coloca na televisão e que não é o debate real. O Brasil só produz ciência e só produz conhecimento praticamente na universidade e praticamente na universidade pública. Ou nós queremos produzir ciência e conhecimento e temos que avançar com a universidade pública, ou não queremos, e vamos para trás. O Paraná não ficou 10 anos atrasado aí por causa do café, nós podemos ficar 50 se tratarmos a universidade como nós estamos tratando hoje. Muito obrigado, professor, pela participação. Eu é que agradeço. Participação hoje no Memória Paranaense do pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal do Paraná, o professor Francisco de Borja Magalhães, ex-secretário do Planejamento do Estado do Paraná. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.